Um conselho muito comum para investidores iniciantes no mercado financeiro é focar em dividendos. Mas será que isso faz sentido? Meu nome é Arthur Teixeira, seja muito bem-vindo no meu canal e hoje eu vou falar mais sobre dividendos. Então vou te explicar o que são os dividendos, como eles funcionam, se eu invisto em uma estratégia baseada em dividendos e vou trazer exemplos aqui práticos que podem ir na contramão do que muitas pessoas dizem por aí. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e já deixe o seu like. Primeiro, vamos começar a falar sobre o que são os dividendos. Os dividendos, basicamente, são partes do lucro que uma empresa distribui com seus acionistas, ou seja, com sócios da empresa. Então, quando você compra ações de uma empresa, por exemplo, você comprou lá ações do Banco Itaú, ações da Ambev, ações da Arezzo, você se torna sócio ou sócia dessa empresa. E uma vez que você se tornou sócio dessa empresa, você vai ter direito sobre a distribuição de eventuais lucros que essa empresa possa ter e distribuir com os acionistas. Se a gente abre o site de relações com investidores da Ambev, a gente consegue ver qual é a política de dividendos da empresa. Vou tomar a Ambev aqui apenas como um exemplo, tá? Então, basicamente, a Ambev estipula no Estatuto Social da companhia dividendos obrigatórios mínimos de 40% sobre o seu lucro líquido. Ou seja, 40% de todo o lucro que a Ambev tiver no ano, ela vai distribuir com os sócios da empresa, que são as pessoas que compraram ações da empresa. Esses lucros eles serão divididos por todas as ações da empresa, de forma que, tendo apenas uma ação, você já tem direito sobre o lucro de forma proporcional. Ou seja, quanto mais dinheiro investido você tiver na empresa, quanto mais ações da empresa você investir, maior será o dividendo que você vai receber, sempre de forma proporcional. Então, por exemplo, facilitando aqui para você, uma ação dá R$1, duas ações vão dar R$2 e assim sucessivamente. Se a gente fecha aqui a política de dividendos e abre aqui o histórico de pagamentos da Ambev, o que a gente vai observar? Em 2022, ela pagou apenas em dezembro, então ela pagou uma vez no ano. A empresa pode fazer esse pagamento da forma que ela preferir. Tem empresas que pagam uma vez no ano, empresas que pagam todos os meses, empresas que pagam algumas vezes no ano. Isso pode variar de empresa para empresa. A Ambev, em 2022, ela pagou dia 29 de dezembro, um valor de 64, praticamente 65 centavos por ação da empresa. Então, tendo uma ação, você receberia 65 centavos. Se você tivesse duas ações, você receberia duas vezes esse valor e assim sucessivamente. Então, o que você precisa entender? Existem duas formas de você ter ganhos com ações. Você pode ter o ganho com a valorização da empresa e você pode ter o ganho com a distribuição de lucros por parte da empresa. Dentro desta distribuição de dividendos, distribuição de lucros, algumas empresas vão optar por distribuir menos lucros e outras empresas vão optar por distribuir mais lucros. O que normalmente a empresa leva em consideração para fazer essa distribuição? Normalmente a empresa vai avaliar se, retendo parte desses lucros para investir em projetos, ela vai conseguir crescer mais. Neste caso, faria sentido a empresa não distribuir dividendos e usar esse dinheiro para crescer o negócio cada vez mais. Ou se a empresa pode distribuir os dividendos, seja porque ela acredita que não precisa desses lucros para crescer, ou porque ela já está em um estágio de maturidade no mercado e não tem uma expectativa tão grande de crescimento, mesmo que ela viesse a reinvestir esses valores. E é por isso que eu acredito que este conselho de investir focado em dividendos não faz sentido, principalmente para quem é iniciante. Porque se você vai investir com pouco dinheiro, o que você deve priorizar, além da sua segurança, eu sou bastante conservador. Então, em primeiro lugar, segurança, sim. Mesmo ao investir em investimentos mais arriscados, eu prezo pela segurança, mas também o potencial de retorno que você vai ter. E muitas vezes, as empresas que já estão em um nível de distribuir muitos dividendos, elas podem ter uma expectativa de crescimento menor. De forma que você que está começando a investir com pouco, escolhendo empresas que tenham um potencial muito grande de crescer, você pode ter um lucro muito maior. Vamos supor que tenham duas empresas que são exatamente iguais, tanto em tamanho, margem de lucro, nível de vendas, duas empresas praticamente iguais, onde uma vai focar em distribuir os dividendos e a outra vai reinvestir esses dividendos na própria empresa para buscar ter uma taxa de crescimento maior. E aí as duas ações estão custando R$100. A primeira empresa, vamos supor que fosse distribuir 50 centavos por mês, o que daria R$6 de dividendos em um ano. E a segunda empresa,
embora ela fosse distribuir 50 centavos em um ano, ela tivesse uma taxa de crescimento esperada de 50% neste ano. Qual empresa faria mais sentido você investir? Uma empresa que não tem um potencial tão grande de crescimento, mas que você recebe alguns centavos, ou uma empresa que tenha um grande potencial de crescimento? Neste exemplo hipotético que eu estou te trazendo aqui, obviamente a segunda empresa, ela teria um potencial de valorização muito maior, de forma que você que está investindo com pouco, você teria um lucro muito maior ao investir nessa empresa. Então, quando eu vou investir em ações, elas entram no quarto pilar do meu método, são 5 pilares, eu invisto buscando muito mais o potencial de multiplicação que uma ação tem, do que o potencial de distribuir dividendos que ela tem. Porque quando a empresa tem este potencial de valorização, ela pode aumentar meu patrimônio muito mais. E isso vai fazer sentido principalmente para você que é iniciante e está começando a investir com pouco. Porque se você tem pouco dinheiro, você tem que focar em ter muito dinheiro, não em fazer o seu pouco dinheiro gerar pouco dinheiro de dividendos. Arthur, e se eu já tenho muito dinheiro, o que eu posso fazer? Aí você teria duas opções. Poderia focar, sim, em algumas empresas que tenham como foco os dividendos, ou poderia, principalmente, escolher o terceiro pilar do meu método, que é focado nos fundos imobiliários. Ou seja, se você quer focar em renda, tendo pouco dinheiro, na minha opinião, não vai fazer sentido. Tendo muito dinheiro, faz mais sentido você investir em imóveis do que em ações, porque os imóveis, eles têm um potencial de te entregar essa renda extra todos os meses de forma muito mais consistente e de forma que você tenha menos oscilações. Já que ao investir em ações, você vai ter quase 3 vezes mais oscilações do que ao investir em fundos imobiliários. Eu vou trazer exemplos práticos para você daqui a pouco, mas antes é importante que você entenda que toda boa empresa, ela caminha para se tornar uma empresa de dividendos. Porque se essa empresa for acima da média, for realmente muito boa, ela vai crescer tanto que ela vai chegar no momento onde ela já vai estar madura e não vai fazer sentido ela ficar retendo o lucro só com ela, porque esse dinheiro vai ficar mal utilizado. Ou seja, se a empresa de fato é boa, ela caminha para ser uma empresa de dividendos, onde no futuro ela vai de fato distribuir praticamente todo o lucro que ela tiver. Então, para você que está começando a investir com pouco, faz sentido ter essas empresas, porque até ela se tornar uma empresa de dividendos, ela vai multiplicar o seu patrimônio. E uma vez que você tiver mais dinheiro investido, lá na frente, quando ela for distribuir dividendos, você vai gerar uma renda muito maior do que se você apenas focar em empresas que já pagam muitos dividendos hoje. E caso você já esteja aposentado ou caso você já tenha um valor relevante para investir, eu no seu lugar, se tivesse o foco de geração de renda, eu focaria no terceiro pilar do meu método, que são os fundos imobiliários, que geram renda todo mês, onde você tem menos oscilações, onde você tem um risco menor, já que os fundos imobiliários, aqui no Brasil, eles são estruturados de uma forma muito mais segura, porque eles não podem se endividar diretamente e eles são obrigados, por lei, a distribuir pelo menos 95% dos lucros que eles geram. Diferente das empresas, que hoje uma pode estar pagando muitos dividendos, mas ela pode deixar de ser uma boa empresa no futuro. Ela pode passar por problemas financeiros, ela pode mudar a política de dividendos dela, como eu te mostrei aqui, e você acaba assumindo um risco muito maior do que se de fato focasse em imóveis. Vamos para os exemplos práticos. Eu vou te mostrar aqui algumas empresas norte-americanas, porque elas têm um prazo muito maior de resultados para a gente poder avaliar. E existe uma regra diferente nos Estados Unidos que eu também vou comentar com você. Primeiro eu vou começar pela Berkshire Hathaway, que é uma holding que tem como presidente o senhor Buffett, que é o maior investidor do mundo. Só para você ver aqui, ó, notícia de 5 de abril deste ano, o Buffett estava com mais de 100 bilhões de patrimônio em dólares. É um dos caras mais ricos do mundo e reconhecido como o maior investidor de todos os tempos. Essa empresa aqui ela é muito curiosa, por quê? Porque ela nunca distribuiu dividendos. Desde a década de 60, que foi quando o Buffett começou a investir nessa empresa, ela nunca distribuiu dividendos e hoje ela tem um valor de mercado de 750 bilhões de dólares. Então vem comigo. Aqui na tabela de resultados da empresa, o que você pode ver? Nessa aba aqui de dividendos, ela nunca distribuiu dividendos. Aqui nós temos dados desde 1988 e você pode ver que a coluna está totalmente zerada, tá? Essa coluna da esquerda é a recompra de ações. Então a empresa, nos últimos anos aqui, vem recomprando ações, o que de fato aumenta a participação dos investidores na empresa. Então é um tipo de ganho que você vai ter, mas você não gera renda ao investir nessa empresa. Só para você ter uma ideia, as ações classe A da Berkshire Hathaway hoje, cada ação está valendo 524.209 dólares.
Em 1964, essa mesma ação valia cerca de 11 dólares. Ou seja, quando Buffett tomou o controle na companhia, as ações estavam em cerca de 12 dólares. Isso significa que 10 mil dólares investidos na empresa por volta de 1964 valeriam hoje 423 milhões de dólares. E aí vai vir alguém no YouTube me falar que não valeria a pena investir nessa empresa porque ela não era uma boa pagadora de dividendos. E essa empresa é apenas um exemplo. Se você pegar a Meta aqui, por exemplo, nós temos dados aqui a partir de 2010, ela também não distribuía dividendos. A empresa saiu de 1,9 bilhão em vendas, em dólares, né, para 116 bilhões no ano passado. Se você olhar aqui de 2012 para cá, em 11 anos a ação saiu de 32 dólares para hoje 298 dólares. Quase 10 vezes o valor da ação. Isso porque a Meta, que é a dona do Instagram, WhatsApp, Facebook, do Threads agora, né? Nem sei se fala assim, eu não sei inglês, recomprou ações nos últimos anos. Aí você pega a Amazon, por exemplo, você vê aqui na aba dividendos, ó, nunca pagou dividendos também. A empresa saiu de 16 milhões em vendas em 1996, este valor aqui em dólar, para 513 bilhões de dólares no ano passado. Ou seja, uma ação que valia 9 centavos de dólar em 1997, hoje está valendo 128 dólares. Uma empresa que não distribui dividendos. Será que não teria valido a pena? Vamos pegar a Microsoft. Temos dados aqui de 1984 para cá. A empresa também não distribuía dividendos. A primeira distribuição de dividendos dela foi em 1997. Ou seja, dos dados que a gente tem aqui, mais de 10 anos sem distribuir dividendos. Só neste período, a empresa saiu de 98 milhões de dólares em vendas no ano para 11 bilhões de dólares em vendas em 1997. Depois a empresa ficou aqui 2 anos sem pagar, voltou a pagar dividendos e hoje, além de pagar os dividendos, ela também trabalha com a recompra das ações. Mas se você olhar o payout da empresa, olhando apenas a distribuição de dividendos, é uma distribuição muito baixa. De 2013 para cá, 10 anos, a ação saiu de 34 dólares para 331 dólares. Praticamente 10 vezes a valorização, o que deu uma média de retorno anual aqui de 25%. E aí o grande ponto é o seguinte, se você tem uma empresa que consegue te entregar 25% de retorno por ano, para que você vai querer que essa empresa te dê alguns centavos por ação? Não faz sentido, porque se a empresa é capaz de usar esse dinheiro para continuar crescendo cada vez mais, eu quero que ela fique com o dinheiro. O meu retorno vai ser muito maior. A mesma história aconteceu com a Apple. Você vê também que a empresa não pagava dividendos. Ficou anos aqui sem pagar, anos sem pagar. Mas justamente o fato dela não distribuir muitos dividendos que pode ter contribuído com o desenvolvimento de novos projetos, investimento em marketing, investimento em produto, pesquisa, o que fez que a empresa de fato tivesse um crescimento tão grande. A Tesla é um exemplo ainda mais agressivo, porque nem lucro a empresa não dava. Ficou anos aqui tendo prejuízo, porque ela estava focada em crescer o faturamento. Então ela saiu de um faturamento de 15 milhões em 2008, para no ano passado ter 81 bilhões de dólares de faturamento, uma margem de lucro de 15%. E a empresa também nunca distribuiu dividendos. E aí a pessoa que está aí no YouTube falando besteira vai me falar que isso aqui não teria sido um bom investimento? A ação sair de 8 dólares para 270 dólares em 10 anos? Arthur, mas por que você está mostrando exemplos de empresas dos Estados Unidos? Porque aqui no Brasil é muito comum que as empresas venham a distribuir pelo menos 25% dos lucros. Dificilmente você vai encontrar uma empresa aqui no Brasil que distribua menos do que isso, ou mesmo que nem distribua dividendos, a não ser que ela esteja dando prejuízo. Mas o meu ponto é que todas as empresas que são realmente boas, elas caminham para se tornar uma empresa de dividendos no futuro. Vários dos exemplos que eu trouxe aqui, você viu que não distribuíam nada de dividendos e que hoje estão distribuindo. Significa que eu não vá investir em empresas que pagam muitos dividendos? Não, mas o principal critério que você tem que ter ao avaliar as empresas que você vai investir é se essas empresas são boas ou não. Investindo ao mesmo tempo em empresas maduras que já estão em um nível de distribuir dividendos, mas também empresas que ainda têm muito a crescer e por isso seguram parte do lucro para investir no negócio e buscar um crescimento cada vez maior. Se você já está aposentado, se você já tem um patrimônio maior, na minha opinião, quer focar em renda?
foca em fundos imobiliários. Se você quer aprender mais sobre investimentos e sobre como lidar bem com seu dinheiro, em breve eu vou fazer um evento 100% online e gratuito para te ajudar. O link está aqui na descrição. Inscreva-se no evento, eu vou te ensinar a investir na prática já durante o evento. E se você gostou desse vídeo, além de se inscrever no canal, deixe um comentário, eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião. Me siga no Instagram, @prontoprainvestir. E é isso, um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.